Quem cala, consente. Olá e que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. Hoje vamos falar de neurodivergência. Sabes o que é? O meu nome é Mário Portela e tu estás a ouvir o teu podcast favorito. Levanta-te já, faz-te ouvir. É a hora de agir. Hey, oh, quem cala consente. Hey, oh, ergue a tua voz. Fala, palavra é lei. É a tua vez. Quem cala consente. Já conheces o meu livro Além Personalidade, o Poder Transformador do Enneagrama? Desvenda os segredos da tua personalidade com a sabedoria evolutiva dos Enneagramas. Este manual não é apenas um livro, é um espelho da alma humana que reflete as nuances dos 9 tipos de personalidade, cada um com as suas paixões, medos e desejos. Este manual é mais do que um guia, é um companheiro para toda a vida que ilumina o caminho para uma existência mais consciente, mais plena. No fundo, trazer-te um plano para tu viveres em pleno. Podes encontrar Além Personalidade, o Poder Transformador do Enneagrama, escrito por mim, Mário Portela, em todas as lojas da Amazon. Imagina um jardim onde todas as plantas fossem absolutamente iguais. Um jardim onde cada flor, cada erva, cada arbusto tivesse exatamente o mesmo tamanho, a mesma cor, o mesmo aroma e o mesmo ritmo de crescimento. Um jardim sem variação, sem singularidade. Seria provavelmente um jardim morto, não achas? É assim que a nossa sociedade tem vindo a olhar para o cérebro humano. Como se a diversidade neurológica fosse um erro a ser corrigido, como se existisse apenas um modelo único de funcionamento mental, como se todos nós fôssemos iguais e talhados a ser parte de uma normalidade. Nos últimos 5 anos, os diagnósticos de neurodivergência aumentaram em 237%. Mas eu pergunto-te, aumentaram os casos ou aumentou a nossa necessidade de etiquetar, colocar rótulos na testa daquilo e daqueles que não compreendemos? Como tu sabes, estás no Quem Cala Consente. Hoje vou falar-te de neurodiversidade ou de neurodivergência. Porque aqui a ideia é desmontar os mitos que a própria sociedade constrói. Ao falar-te de neurodivergência, não quero trazer-te um manual clínico. Não quero falar-te deste tema como se fosse um conjunto de sintomas. Na verdade, quero falar-te de seres humanos, de ti, de mim, de todos aqueles que alguma vez se sentiram diferentes e foram rapidamente catalogados como fora do padrão. E isto a ser fofo. Pensa assim, há muitos anos atrás, se fosses diferente, tu eras o esquisito. Eras marginalizado, olhado de lado. Com os tempos, eras o louco. E mais cedo ou mais tarde era necessário ou que fosses internado ou que fosses medicado. Mas a ciência tem destas coisas. A ciência evolui. E hoje sabemos que grande parte dessas diferenças é a neurodivergência. Mas neurodivergência não é uma patologia. Hoje eu quero que tu sintas o episódio. Não vou falar-te ao pormenor do que é cientificamente. Não te vou falar de arquitetura cerebral. Eu não quero que ouças o podcast de hoje. Quero que o experimentes aqui e dentro de ti. Porque a neurodivergência não é uma sentença. É uma experiência. Uma forma única de estar, de perceber, de sentir o mundo. Prepara-te para uma pequena viagem sem mapa, dentro de um GPS neurológico. Uma viagem onde eu quero que tu descubras que ser diferente não é um diagnóstico, é provavelmente um superpoder. Estás pronto a ir comigo descodificar esta verdade? Pelo menos saber um pouco mais e entender o que é isto da neurodivergência. Vamos começar. Porque que vês o mundo assim? Ando devagar na rua vazia. Tudo parece tão distante. Paro num banco, olho o céu cinzento. Cada um passa, não me sente. Cores correm nos meus olhos, deslizam sonhos acordados. Fico a pensar,
fico a sentir. Será só em mim que vibra assim? Por que é que vês o mundo assim? Se eu vejo de mil cores a sorrir, tudo muda, tudo dança dentro de mim. Por que é que vês o mundo assim? Na música que te trago hoje, pergunto por que é que vês o mundo assim? Porque, na verdade, cada um de nós vê o mundo à sua forma. Cada um de nós tem a sua perspectiva da vida. Mas isso torna-nos diferentes, não neurodivergentes. Neurodivergência, uma palavra que nos últimos anos se transformou num autêntico rótulo social, quase como um passaporte para a diferença, é muito mais do que provavelmente estás a pensar até hoje. Não te vou apresentar uma definição académica fria e distante. Vou falar-te de forma um pouco mais profunda. Quero que imagines o teu cérebro como uma orquestra complexa. Nem todos os músicos tocam da mesma forma. Alguns são mais intensos, outros são mais subtis. Nem todos os músicos têm o mesmo instrumento. Uns são de cordas, outros de sopro. Nem todos os músicos têm o mesmo treino. Uns seguem a partitura à risca, outros improvisam. E é esta diferença que cria música, a verdadeira música de existirmos. A neurodivergência não é uma doença, é uma variação. Uma forma diferente de processar informação, de sentir, de reagir ao mundo. Mas atenção, nem toda a diferença é neurodivergência. E é aqui que a sociedade atual comete o seu maior erro. Temos transformado a normal complexidade humana num catálogo de diagnósticos. Cada momento de introspeção, cada característica que nos distingue, corre o risco de ser patologizado, ou seja, transformado em doença. Já reparaste como qualquer comportamento que saia minimamente do padrão médio é hoje em dia rapidamente catalogado como um distúrbio, como um déficit, como um excesso? Concentração difícil, diagnóstico. Sensibilidade emocional elevada, diagnóstico. Preferência por ter rotinas, diagnóstico. Estamos a transformar a diversidade humana numa espécie de supermercado de rótulos neurológicos que mais cedo ou mais tarde estão medicados. E o supermercado chama-se farmácia. A verdadeira neurodivergência não é um carimbo, é uma experiência profunda de estar no mundo de forma diferente. São cérebros que processam estímulos de maneira única, que constroem conexões não lineares, que sentem com uma intensidade que assusta os padrões médios. Mas cuidado, repito, nem tudo é neurodivergência. Ser introvertido não é ser neurodivergente. Ter momentos de dispersão não é ser neurodivergente. Gostar de fazer as coisas à sua maneira também não é. Neurodivergência real é algo muito mais profundo. É quando a forma de processar o mundo é genuinamente diferente. Não apenas um desvio ligeiro do padrão estabelecido ou uma nuance aprendida ao longo da vida. Estás aqui a ver a diferença? Não estou aqui para diminuir a experiência de ninguém. Estou aqui para devolver dignidade a um conceito que está a ser banalizado e transformado numa espécie de tendência passageira. A diversidade neurológica não é um problema a resolver, é uma realidade a celebrar. Repara bem no que te vou dizer. A indústria farmacêutica tem um interesse tremendo em transformar diferenças em doenças. Cada rótulo é uma porta aberta para uma prescrição. Cada diagnóstico tem um potencial mercado. Faz parte de um nicho de medicação crónica. Quantas crianças hoje são silenciadas com químicos apenas porque o seu cérebro funciona de forma diferente? Quantos jovens são convencidos de que a sua sensibilidade, a sua intensidade emocional ou a sua forma única de ver o mundo são problemas que precisam de ser corrigidos? A neurodivergência não é um defeito, é uma configuração cerebral, como que um sistema operativo diferente num computador. Não está estragado, não está a precisar de conserto. Está apenas a funcionar com uma lógica própria que não segue o padrão normal.
Mas a sociedade não gosta de diferenças. A sociedade quer uniformidade. Afinal de contas, ainda vivemos para sociedades industriais que querem que sejamos o operariado. A sociedade quer uniformidade, quer pessoas que se comportem segundo um modelo pré-definido, que sigam normas, que não questionem, que não perturbem o sistema. Olha para o sistema de ensino, como com tanta gente diferente se consegue criar um programa que não funciona para nenhum deles. E é aqui que entra a medicalização como ferramenta de controlo, ou a medicação em excesso, se quiseres. Transforma-se a diversidade numa patologia, transforma-se a sensibilidade em distúrbio, transforma-se a criatividade em problema. E o que é que isto dá? Dá em pessoas mal preparadas para uma nova sociedade, para o advento de uma necessidade neurodivergente. E depois confundem-se inclusividades com coisas completamente descabidas, que fariam qualquer sociólogo há 2 décadas atrás ruborizar de vergonha. Queres um conselho? Desconfia. Desconfia sempre que alguém te quiser transformar numa versão mais normalizada de ti. A tua diferença não é um erro. O teu superpoder pode ser essa mesma diferença. E também não consideres que a tua diferença é necessariamente uma neurodivergência. A verdadeira inclusão, aquela com que nós de facto nos devíamos preocupar, em vez de andarmos a chafurdar na vida privada dos outros, a verdadeira inclusão não é transformar todos em seres iguais. É respeitar a singularidade de cada cérebro, de cada forma de sentir e de estar no mundo. Mas deixa-me ser absolutamente claro. Quando eu falo em não medicar, em não medicalizar, não estou a minimizar condições neurológicas que genuinamente comprometem a qualidade de vida. Existe uma diferença abissal entre seres neurodiverso, neurodivergente ou teres uma condição neurológica incapacitante. Autismos severos, perturbações do espectro que impossibilitam comunicação, síndromes neurológicas que limitam a autonomia. Tudo isto são realidades que exigem intervenção especializada, apoio multidisciplinar e, sim, muitas vezes, suporte farmacológico. O problema não está na medicação quando ela é verdadeiramente necessária. O problema está em transformar variações naturais do comportamento humano em doenças que precisam de ser curadas. Uma criança com TDAH que não consegue manter o foco e está constantemente a prejudicar o seu desenvolvimento escolar e social é uma criança que de facto precisa de apoio. Uma pessoa com perturbação bipolar que sem medicação não consegue manter estabilidade emocional é de facto uma pessoa que precisa de tratamento. A linha pode ser subtil, mas fundamentalmente a medicação deve servir para melhorar a qualidade de vida, não para anular a individualidade. A medicação deve ser um instrumento de capacitação, não de uniformização ou de controlo social. A verdadeira medicina não busca normalizar, busca potencializar e curar, já agora. Falam tão rápido, tudo certinho. Eu tropeço, volto ao início. Rio embaixo, sigo sozinho. Procuro sentido num só sorrio. Sou um rio sem margem, sou vento na praça. Vejo o que escondes, vejo a tua graça. Não peço desculpa por ser diferente, peço espaço para ser presente. Por que é que vês um mundo assim? Se eu vejo de 1000 cores a sorrir, tudo muda, tudo dança dentro de mim. Por que é que vês um mundo assim? 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 Por que é que vês um mundo E agora vamos ao que interessa. Como distinguir entre ser genuinamente neurodiverso ou neurodivergente, ou apenas estar a atravessar uma fase na vida com características únicas? Fecha os olhos por um momento.
Imagina o teu cérebro como uma paisagem. Nem todos os terrenos são iguais. Alguns são montanhosos, outros são planos. Alguns têm rios que serpenteiam, outros têm desertos que são áridos. A neurodivergência não é um defeito nessa paisagem, é simplesmente uma topografia que é única. Queres saber se tu és neurodivergente ou neurodiverso? Não procures rótulos, procura padrões. Como é que tu processas emocionalmente os teus estímulos? Como é que tu te relacionas com o tempo? Como é que tu te relacionas com o espaço? Como é que tu constróis as tuas conexões com os outros? Uma pessoa que é neurodivergente não é apenas diferente, é intensamente diferente. Não se trata de não conseguir fazer algo, trata-se de fazer algo de uma forma absolutamente diferente, absolutamente original. Repara nos teus momentos de hiperfoco. Todos o temos. Quando mergulhas numa tarefa e o mundo parece que desaparece para ti. Quando a tua concentração se torna tão profunda que perdes a noção do tempo. Quando tu és capaz de desmontar um problema de forma que mais ninguém consegue. Nesta altura, podes provavelmente estar a ter um processo de neurodivergência. Mas cuidado, hiperfoco não é neurodivergência, é uma característica. A neurodivergência genuína é quando essa forma de processar é sistemática, quando impacta significativamente a tua forma de estar no mundo, a tua forma de ver o mundo, de sentir o mundo em ti. Olha para a tua comunicação, como é que tu comunicas? És daqueles que capta nuances invisíveis para os outros? És daqueles que sente o que não foi dito? Que consegues ler nas entrelinhas ou literalmente ver as emoções dos outros? Ou és daqueles que precisam de comunicação absolutamente literal, sem espaço para interpretações? A neurodivergência não é um problema a resolver, é uma forma de ser. É uma forma de estar, de sentir, que merece ser compreendida, respeitada e potencializada. Se te revês nestas descrições, não procures um diagnóstico, procura compreensão de ti mesmo. Procura estratégias que te permitam usar a tua singularidade como força, não como uma limitação. O teu cérebro não está estragado. Está simplesmente a funcionar de uma forma que a maioria não compreende, e isso não é um defeito. Lembra-te que a normalidade é uma estatística, a genialidade é uma variação da estatística. Vou dar-te exemplos concretos. Conheces aquele colega no trabalho que consegue resolver problemas complexos de uma forma que mais ninguém consegue, de uma forma que ninguém entende, mas que resulta? Aquele que parece ter um mapa mental completamente diferente dos outros. Provavelmente ele não tem um problema. É uma variação neurológica. Ou então, por exemplo, aquela pessoa que não suporta barulhos específicos, que se sentem literalmente, física e emocionalmente agredidos por um determinado som, que precisa de momentos de absoluto silêncio para recarregar. Não é uma fragilidade, é uma sensibilidade neurológica diferente. Já reparaste em pessoas que conseguem fazer conexões absolutamente improváveis? Que num mundo relacionam conceitos que para os outros parecem completamente desconexos. Podem ser artistas, cientistas, empreendedores que veem o mundo de forma diferente. Essa capacidade de fazer ligações não convencionais não é um defeito, é uma capacidade neurológica extraordinária ou neurodivergente. E aqueles que precisam de rotinas absolutamente estruturadas para funcionar? Não é um defeito, não é uma obsessão. Só porque um pequeno desvio o desestabiliza completamente. Não são pessoas inflexíveis, são cérebros que processam a segurança e a previsibilidade de forma diferente. Acima de tudo, é importante que saibas que a neurodivergência não é uma sentença, é um mapa alternativo de navegação pelo mundo. Conheci engenheiros a quem chamavam autistas, capazes de resolver problemas matemáticos que mais ninguém conseguia. Conheci programadores, alegadamente com TDAH, que conseguem fazer códigos em velocidades absolutamente impressionantes. Há designers com características do espectro, que criam peças visuais de uma originalidade brutal. E aqui estamos a falar de exemplos
por excesso. A diferença não pode ser um problema. A diferença é uma potencialidade não compreendida. Se tu te reconheceste em alguma destas descrições, é importante que percebas que não te estou a rotular. Estou a alertar-te para a ideia da neurodivergência e para todos os perigos dos dias de hoje em aceitares um rótulo desses. Eu quero que tu te reconheças a ti mesmo. Quero que tu percebas a tua forma de ser, seja ela diferente, extremamente diferente, ou tendo apenas as suas nuances. Essa forma de ser não é um erro do sistema, é uma variação, uma divergência. Lembra-te que a neurodivergência não te vai diminuir, vai-te potenciar. Escuta-me com atenção para fecharmos este tema da neurodivergência. Ser neurodivergente não tem absolutamente nada a ver com as tuas experiências passadas, com os teus traumas, com a tua história familiar ou ancestralidade, ou com traços de personalidade. Seres introvertido não é ser neurodivergente. Ter sido uma criança tímida não te transforma em neurodivergente. Gostar de estar só, ter paixões intensas por alguma coisa, por temas estranhos, ser perfeccionista ou ter uma memória extraordinária, nada disso por si só define neurodivergência. A tua personalidade única, as tuas idiosincrasias, as tuas maneiras particulares de reagir ao mundo, isso não são sintomas, são simplesmente o que te torna tu mesmo. São a tua assinatura existencial, aquilo que aqui no Quem Cala Consente definimos como unicidade, ser-se único, porque ninguém é igual a ninguém. A neurodivergência é uma condição neurológica específica, não é um conjunto de características que te fazem diferente. É uma forma genuína de processamento cerebral que impacta significativamente a forma como tu percepcionas, como tu sentes e interages com o mundo. Não deixes que te transformem num conjunto de rótulos. Não permitas que reduzam a tua complexidade a um diagnóstico. Tu és muito mais do que qualquer categoria, do que qualquer manual clínico te pode descrever. A tua singularidade não precisa de justificação científica. A tua forma de ser não carece de validação médica. Tu és válido exatamente como és. Neurodivergente ou não, o que importa é como tu usas a tua energia única para crescer, para criar, para transformares o mundo ao teu redor. No Quem Cala Consente, desde o primeiro episódio, temos trabalhado com a diferença, com o problema, com o obstáculo, com o desafio. E recentemente recebi algumas mensagens de pessoas a explicarem a vida deles porque são neurodivergentes. Achei importante trazer o tema hoje, desta forma, para sentir, para ver neurodivergentemente de outra forma. Lembra-te, a verdadeira diferença não está no rótulo, está na forma como tu decides usar a tua originalidade. Porque é que vês o mundo assim, nesse espaço entre ti e mim? Penso, será que um dia vais sentir que também tens mundos sem fim? Porque é que vês o mundo assim? Se eu vejo de mil cores a sorrir, tudo muda, tudo dança dentro de mim. Porque é que vês o mundo assim? Porque é que vês o mundo assim? Porque é que vês o mundo assim? Chegamos ao fim de mais uma viagem juntos, de mais um episódio onde nós desmontamos um mito, onde olhamos para a neurodivergência não como um rótulo, mas como uma experiência humana profunda e complexa. Obviamente, saliento que toda e qualquer diferença que te impeça de possuir qualidade de vida, estamos a falar de outra grandeza de neurodivergência. A sociedade, a bem ou a mal, vai continuar a tentar categorizar-te, a tentar meter-te em caixas pequenas demais para conter a tua grandeza. Quero que leves daqui uma certeza, a tua diferença não é um erro, mas tu sabes e agora tens a confirmação, científica se quiseres, que és muito mais de qualquer diagnóstico. Ser diferente não é ser menos.
É ser mais intenso, mais profundo, mais original, mais desleixado, mais solto, mais livre. Cada um é como cada qual. E agora, o momento que tu esperavas, o desafio que eu te lanço. Subscreve o podcast. Quem cala, consente. Mas não subscrevas por mim. Subscreve por ti, porque cada episódio é uma ferramenta de libertação, de compreensão e de crescimento. Partilha este episódio exatamente por isso. Partilha nas redes sociais. E não partilhes como se fosse mais um conteúdo. Partilha como se fosse um manifesto de respeito pela diversidade humana e hoje pela neurodivergência. Se ouviste até aqui, certamente percebes que a tua singularidade não precisa de validação externa. E é por aí estás que eu te deixo o meu mais sincero e profundo agradecimento. Assim, polvilhado com um sorriso. Deixa o teu comentário. Conta-me a tua história. Mostra-me como a tua singularidade te torna único. Comunica comigo. Diz-me de ti. Afinal de contas, quem cala, consente. Aqui. Quem cala, consente. Quem cala, consente. Quem cala. Hey, hey, hey. Mic check, vamos lá rolar. É meu portela, ideias a girar.